Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito comum no meio espiritual e talvez você já tenha passado por isso. Bom, vou contar um pouco da minha história com relação a esse assunto, que é a via espiritual e o desenvolvimento mediúnico. Desde criança eu frequento centros espíritas, desde que eu me lembro, 4, 5 anos de idade, eu me lembro frequentando centros espíritas e com o tempo eu também comecei a frequentar terreiros. Então eu estou com 46 anos, são mais de 40 anos que eu vivo nesses ambientes, eu vivo nesses lugares onde eu aprendi a conhecer, a gostar, a estudar, a aprender mais sobre isso. Mas uma coisa que era sempre recorrente é que, dependendo do centro que eu ia, ou mais recorrentemente nos terreiros que eu ia, eu via muitas entidades falando assim: você tem uma mediunidade, você tem que desenvolver essa sua mediunidade, você tem que trabalhar essa sua mediunidade. E eu confesso para vocês que as primeiras vezes que eu vi isso, eu me senti muito lisonjeado, do tipo assim, eu tenho poderes especiais, eu tenho mediunidade, eu vou desenvolver. Claro, eu era um moleque, né? Era quase uma criança ali, então a gente pensa um pouco disso. Não que quando a gente não é adulto, a gente não pensa um pouco diferente disso não, mas isso foi acontecendo cada vez com mais frequência, e eu realmente comecei a acreditar que eu tinha ali uma espiritualidade que precisava ser desenvolvida. Até que eu, começando a conversar com outras pessoas, comecei a ver que isso era algo recorrente, que era algo que muitas pessoas que iam em terreiros, em centro, ouviam isso de entidades. Olha, você tem uma mediunidade, você precisa trabalhar. E é claro que isso faz parte do trabalho da própria espiritualidade, de falar isso para as pessoas. Mas, vamos lá, eu quero já começar trazendo alguns contrapontos. O primeiro é que, na teoria, todo mundo que está encarnado deveria estar evoluindo em vários aspectos de sua vida, e um deles, com certeza, é o aspecto espiritual. Então, quando acho que uma entidade ela fala você deveria estar se desenvolvendo espiritualmente, ela está falando, na real, uma coisa que deveria ser óbvia para nós, que é o que todos nós deveríamos estar fazendo no nosso desenvolvimento espiritual, assim como a gente faz nosso desenvolvimento emocional, mental, financeiro, ou pelo menos deveríamos estar fazendo. Então, até se a gente for pensar nesses 4 grandes aspectos, né, a parte material, a parte emocional, a parte mental e a parte espiritual, nós deveríamos ali ter um equilíbrio em nossa vida para que essas 4 partes fossem desenvolvidas. Então, ir num terreiro, ir no centro, ouvir de uma entidade que você tem que desenvolver a sua espiritualidade, é algo que pode parecer para o nosso ego um carinho nele, um convite a algo maior, mas na verdade a entidade está te dando um toque ali de algo que deveria ser natural na sua vida. Porque chegou num ponto na minha vida que eu comecei a achar isso meio zoado, assim, pô, mas todo lugar que eu vou falam isso, então eu sou o alecrim dourado não semeado no campo, e aí eu fui percebendo que não, que as entidades elas falam isso realmente para um monte de gente, porque no fundo, a real é que todo mundo precisa desenvolver isso. O segundo contraponto que eu quero trazer é com relação a essa história de desenvolver a mediunidade. Porque aí o que começou a acontecer? E aí eu quero saber de vocês, como é que foi isso de vocês também? Olha só, comigo, eu comecei então a me interessar em desenvolver minha mediunidade de alguma forma. E aí eu comecei a buscar lugares, e todo lugar que eu buscava, o lugar falava assim, não, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Eu falava, tá bom, então eu quero trabalhar aqui no terreiro. E aí em alguns terreiros que eu fiz isso, as respostas que eu ouvia era, não, primeiro você tem que vir aqui muito tempo na assistência, e aí depois você vai começar a ajudar a casa aqui, e depois você vai começar a desenvolver a mediunidade, então isso tem um tempo e tudo. Eu entendo isso, porque tem muita gente que vai para esses lugares para fazer uma espiritualidade meio fast food, sabe? Ah, não, eu já quero vir aqui, eu quero desenvolver, e aí eu vou incorporar, e aí eu já vou abrir o meu terreiro, e sabe? Tipo, tem gente que pensa desse jeito. Ou não, eu vou vir aqui uma vez só, já vou desenvolver, já vou sair daqui pronto. Ou até, não, eu entendo que existe um caminho
mas eu não quero ficar vindo aqui um ano na assistência, eu não quero trabalhar de Cambone ou Cambono um ano, eu quero já ver se eu incorporo ou não, eu quero treinar minha clarividência, eu quero ver espírito. Para a maioria dos lugares sérios, isso não vai ser legal, porque as pessoas estão ali trabalhando, se dedicando, tem, claro, um caminho a ser desenvolvido, então eu via muito isso. Em alguns lugares que eu fui, as pessoas falavam, não, então tá bom, você quer desenvolver a mediunidade, você quer trabalhar no terreiro. Então tá, então você pode já vir semana que vem, você já vai vir de branco, e você vai ficar aqui já dentro da gira, que é aquela parte onde está tendo ali a gira, onde tem as incorporações, onde tem todo o ritual de abertura. Então você vai ficar aqui já com a gente, vai participar do ritual de abertura, e você vai, mas vai no começo só observar. E esses lugares, inicialmente, para mim, naquela época, foram o que mais me chamaram a atenção. E aí foram os lugares, inclusive, que eu participei, que eu fiquei algum tempo. Olha que interessante. Nesses lugares eu nunca desenvolvi uma mediunidade no sentido mais prático, de realmente ver, de realmente incorporar. Mas trabalhei, ajudei, participei das festas, uma série de coisas que a gente tem ali como a parte litúrgica, vamos dizer assim, da Umbanda, a parte que trabalha os seus rituais, os seus ritos e os seus rituais. Claro que, poxa, você vai estar ali, você está querendo desenvolver alguma coisa, e você começa a perceber que você não tem aquela característica, você se doa ali para o trabalho e tudo, e às vezes com o tempo você sai de um lugar, vai para outro. Isso é uma coisa meio comum na espiritualidade. Às vezes a gente acha que já está num lugar que não tem mais o que aprender, vai para outro, ou começa a ver coisas que não gosta e vai para outro. Então isso faz parte também do caminho. Eu acho que a própria espiritualidade, ela tem um pouco disso de, deixa a pessoa treinar aqui, a hora que ela não gostar, de repente ela até vai para outro lugar e monta o dela. Isso expande a espiritualidade de uma forma que às vezes é saudável, às vezes não é tão saudável, mas no fim o resultado é que você acaba expandindo ela de alguma forma. O que eu percebi, e é isso que eu queria mais dividir com vocês nesse vídeo, e eu queria ouvir de vocês nos comentários como é que foi isso para vocês, porque hoje em dia, e já há algum tempo, né, desde que a gente criou o canal aqui em 2014, né, vamos fazer os 10 anos do canal esse ano, desde que a gente criou o canal, a gente recebe muita mensagem de muita gente com muitas questões diferentes. Casos que você vê que a pessoa está levando a espiritualidade mais na brincadeira, mas casos muito sérios, e casos também muito sérios, não no sentido de gravidade, mas sérios no sentido de que você vê que a pessoa tem uma responsabilidade com aquilo. E muito do que a gente recebeu aqui foram pessoas falando assim, poxa, a minha espiritualidade é aberta, eu estou vendo espírito, a minha espiritualidade, ela tá de uma maneira descontrolada, porque eu vou num lugar, às vezes, que tem uma energia pesada, aquilo me estraga uma semana. Então você vê que existem pessoas que já estão com a espiritualidade de alguma forma aberta, ativa, mas que não têm treinamento para lidar com ela. Não sabem ainda lidar direito com aquilo. E aí, em geral, o que a gente faz? A gente indica um centro espírita ou indica um terreiro. Realmente é o que a gente faz, porque aqui no canal a gente não vai conseguir cuidar de todo mundo, então a gente indica esses lugares, são os melhores lugares para as pessoas fazerem. Só que muitas dessas pessoas, quando chegam nesses lugares e narram sobre a espiritualidade, recebem em geral o mesmo conselho. Não, vem aqui na assistência, vai acompanhando, e às vezes é um problema muito grave que a pessoa está tendo. Às vezes ela está vendo espírito o tempo todo e aquilo está deixando ela insegura, está fazendo com que ela, por exemplo, às vezes esteja andando na rua, ou como já aconteceu comigo, de estar dirigindo o carro e de estar vendo alguém ali achar que é uma pessoa e às vezes freia ou desvia o carro, podendo até causar um acidente. Então acho que tem casos que essas pessoas estão precisando de uma resolução mais urgente. E aí a minha pergunta, vocês conhecem algum lugar, já viram algum lugar, já frequentaram algum lugar em que existe essa rapidez de acolhimento desse médium que está precisando de um desenvolvimento? E se sim, quais? É isso que eu quero saber aqui nos comentários. Até para a gente poder indicar lugares sérios também para as pessoas. Eu já venho indicando alguns, mas como o Conhecimentos da Humanidade é um canal global, a gente fala para o mundo inteiro, às vezes tem alguma região, algum lugar que a gente não conhece ninguém. Então seria muito bom a gente entender isso. E também entender de você o que você pensa sobre isso. Você acha que a pessoa tem que desenvolver a mediunidade mesmo? Não tem? Isso eu estou dizendo já de alguém que já está com ela desenvolvida, porque a gente sabe que tem muita gente que só quer desenvolver de curiosidade. Eu lembro de alguns casos de pessoas que queriam muito desenvolver a clarividência, porque no fundo o problema dela era uma questão de fé.
ela tinha um problema de fé, esse problema de fé fazia com que ela não acreditasse direito no mundo espiritual, ou que ela acreditasse, mas ela queria uma prova de qualquer jeito. Aí ela resolveu que ela ia treinar projeção astral ou clarividência. Esses são os dois caminhos que eu mais vi ao longo de toda a minha vida espiritual, as pessoas querendo treinar para ter uma comprovação do mundo espiritual. Então muitas foram para a projeção astral, porque na hora da projeção astral você tem ali uma certeza absoluta do que está acontecendo, e tem o lance da clarividência, porque você passa a ver espírito, você fala, opa, tem alguma coisa aqui realmente que é o mundo espiritual. Só que muita gente não percebe que quando desenvolve a clarividência, você, quando começa a desenvolver, ela fica muito aberta. Você começa a ver tudo, tudo mesmo. Inclusive coisas que talvez você não queira ver. E aí, como é que desliga? Né? Se você está abrindo para ver tudo, você quer ver tudo, aí começa a ver tudo, fala, ai caramba, agora que eu vi, eu acredito. Mas como é que desliga? Então, aprender a técnica para modular isso, para conseguir no momento certo ver, tá olhando para uma pessoa para ver a questão espiritual dela, ou olhar para um ambiente para ver o que tem ali, isso é muito útil. Agora, ficar vendo o tempo inteiro parece muito mais o que a gente chama na magia de um fetiche mágico, sabe? Alguma coisa que é muito mais um enfeite do que uma coisa que tem uma relação prática com a espiritualidade, que vai te trazer um ganho também no termo de um desenvolvimento da sua consciência através da espiritualidade. Então pensa nisso. Se você já tem uma mediunidade, como é que você trabalha com ela? E se você não tem, mas está buscando desenvolver, entender que existe aí um domínio de uma técnica para que também a coisa não fique aberta o tempo todo. Então deixa aí nos seus comentários o que você acha, se você conhece algum lugar que faz esse acolhimento a esses médiuns que estão meio descontrolados, no sentido de não ter controle, né, da sua mediunidade, e também se você espera desenvolver a sua mediunidade e como e para quê principalmente. Beleza? A gente se vê então no próximo vídeo, e esfirras espirituais para todos vocês, no coração de vocês. Até a próxima!